Meus irmãos queridos, boa noite a todos. Hoje, quarta-feira, seria normalmente o nosso culto de oração, mas ainda estamos vivendo esse tempo de distanciamento social determinado por nossas autoridades, a quem devemos ter respeito e obediência nesse momento especial que o nosso país e boa parte do mundo está vivendo. Quero parabenizar a irmã Elida por seu aniversário ontem, que Deus possa abençoar rica e poderosamente essa nossa irmã tão querida em Cristo Jesus. Nós a encontramos aqui e ela continua conosco, sou grato a Deus por isso. Quero ler, meus irmãos, carta do apóstolo Tiago, capítulo 5, versículos 13 até o verso 16 até o verso 18, que dizem assim: Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou como instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Nós estamos, meus irmãos, no encerramento da carta de Tiago. Daqui a 1 ou 2 semanas nós terminamos a abordagem desta carta. E nesses 3 versículos nós encontramos, meus irmãos, informações, orientações e o testemunho sobre uma igreja que ora. E nesses 3 versículos nós temos informações de 3 ideias básicas que estavam presentes na religião dos judeus antigamente. Em primeiro lugar, eles criam que toda a enfermidade era oriunda ou causada pelo pecado. Isso no conceito deles, não é? Os rabinos diziam que não há morte sem culpa e nem sofrimento sem pecado, não é? Interessante que o Senhor Jesus Cristo, ele começou a cura do paralítico dizendo: Filho, perdoados estão os teus pecados. Então os judeus, eles sempre identificaram o sofrimento com o pecado. E, embora, meus irmãos, em nossos dias, nós não façamos essa identificação mecânica, mas uma verdade permanece. É que ninguém pode conhecer a verdadeira saúde, seja da alma, seja da mente, seja do corpo, até que procure acertar a sua vida pessoalmente com Deus. Uma correta relação com Deus se torna, portanto, um requisito prévio para desfrute da saúde em cada esfera da nossa vida. Em segundo lugar, irmãos, está a ideia de que para ser eficiente, para ser eficaz, a confissão de pecados, ela tem que ser feita aos homens, e especialmente a pessoa contra quem pecamos ou prejudicamos, como também precisa ser feita esta confissão ao próprio Deus. E aí 2 barreiras nós precisamos aprender a eliminar. Primeiro, irmãos, a barreira que nós criamos entre nós e o nosso Deus, e também a barreira que criamos entre nós e o nosso próximo. Cada uma dessas barreiras, elas precisam ser removidas pela atitude da oração. Se conta que John Wesley, ele levou a igreja Morávia, levou da igreja Morávia, não a igreja, o hábito de fazer com que nas classes do metodismo primitivo se reunissem 2 ou 3 vezes por semana para confessarem suas faltas e orarem então uns pelos outros. Interessante isso, irmãos. Saudável. Em terceiro lugar, meus irmãos, essa passagem bíblica nos faz ver
que os judeus não colocavam limites no poder da oração. Havia um ditado entre eles que dizia assim: quem ora, rodeia a sua casa com uma muralha mais forte que o ferro. Se era assim para os judeus, meus irmãos, por que não pode ser para nós, os cristãos hoje, não é? De orarmos para que Deus crie muralhas em torno de nossa pessoa, em torno da nossa casa, dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos amados. Então quero terminar, irmãos, essa reflexão curta com 3 breves recomendações a respeito da vida de oração nos dias de hoje. Primeiro, valorize a oração antes da ação. Vai agir? Ore antes. Vai fazer? Ore antes. Vai planejar? Ore antes. Eu me lembro de ter ouvido de Anne Graham, irmã do pastor Billy Graham, um testemunho de que a esposa do pastor Billy Graham era incapaz de colocar uma linha na agulha sem antes orar a Deus. Uma coisa interessante, irmãos, é que não ter orado antes de procurar os médicos da sua época, isso foi considerado um lapso na vida do piedoso rei Asa. Buscou primeiro os médicos, não buscou antes a Deus. Segundo, irmãos, procure ser claro e ser objetivo quando você se colocar diante de Deus em oração. Deus já conhece todas as suas necessidades, mas Ele quer que as compartilhemos com Ele, num sinal de dependência e num sinal de devoção para com Deus. Terceiro, procure ter experiências de oração, porque são estas experiências de oração que vão contribuir para que você tenha uma vida de mais oração ainda. Que o Senhor Deus o abençoe, que o Senhor Deus o guarde em sua vida, em nome de Jesus. Amém.